Agora vamos falar aqui sobre meio ambiente com o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco, também, bom retorno. Bom dia quem nos acompanha. Bom dia. Bom, vamos começar aqui, Wagner, repercutindo uma notícia que a gente viu sobre o governo federal, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou uma força-tarefa para atuar no combate a incêndios e queimadas florestais na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, né? A promessa é de que essa operação, chamada de Guardiões do Bioma, deva durar até janeiro do próximo ano, com um custo de 77 milhões de reais. Quando eu vi essa notícia, né, a gente estava conversando com a Terlânia, a nossa querida coordenadora, eu falei assim, nossa, mas isso aqui devia ser para ontem, ou para anteontem, ou para o primeiro dia do governo que assumiu, não é, Wagner? Como é que você viu essa notícia? Antes tarde do que nunca, é isso? A gente sabe que já teve no ano passado, mas, enfim, vamos lá. Eu acho que tem algumas questões importantes para nós refletirmos, né? Primeiro, eu concordo que é um pouco tarde, né? Segundo, essa iniciativa foi já adotada no passado e os resultados não foram satisfatórios. Então, eu acredito que nós podemos já avaliar criticamente o que foi feito. E o primeiro ponto que eu acredito que nós devemos pensar é se é realmente inteligente, né, e operacional deixar essa coordenação no Ministério da Justiça. Me parece esse o primeiro engano, né, que infelizmente vai ser repetido esse ano. Por quê? Porque o Ministério da Justiça vai trabalhar na perspectiva da criminalização das ações, né? O que deveria ser uma consequência, não uma ação preventiva de evitar que o crime ambiental ocorra. Então, do meu ponto de vista, né, em que pese ter aí a presença de fiscais e do IBAMA, do ICMBio, caberia a esses órgãos ambientais a coordenação com o apoio do Ministério da Justiça. Aí nós teríamos um outro tipo de enfoque. Por quê? Porque esses técnicos, né, são, de fato, aqueles que conhecem as unidades de conservação, que conhecem, inclusive, quem vive nas áreas, quem vive no entorno, são pessoas que têm muito mais relação direta, inclusive. O que nós vamos assistir é, mais uma vez, o deslocamento de forças federais, Polícia Federal especialmente, né, para áreas de litígio, áreas de conflito, e que nós sabemos como eles chegam, né, enfim, é um tipo de atuação que não tem se mostrado eficaz para várias questões, inclusive também agora para as questões ambientais. Então, é necessário, do meu ponto de vista, rever essa coordenação. Não deveria ficar no Ministério da Justiça, né? 77 milhões, não é um dinheiro pequeno, né? E, ao mesmo tempo, passar essa coordenação a quem cuida das questões ambientais, quem tem uma vivência, né? E, principalmente, capacidade técnica de entender o que é uma unidade de conservação e todos os focos de pressão que estão numa área como essa, né? Esse me parece o primeiro ponto. Segundo, claro, o momento que ela vai ser introduzida é importante, o período de mais seca, né? Para algumas áreas, especialmente a Amazônia, é um momento relevante. Acho que nesse aspecto é importante ressaltar como positivo, mas ao mesmo tempo há uma difusão, né? Eles vão atuar por 15 estados, que vai do Rio Grande do Sul ao Acre, quer dizer, é uma diversidade tão grande e tamanha que eu tenho dúvidas se a Polícia Federal consegue entender claramente, né, essa diversidade, por exemplo, dos biomas brasileiros. O que é você fazer um combate numa área como o Pampa, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e uma área de Mata Atlântica, por exemplo, em Minas Gerais, que eles vão estar atuando também, ou um Cerrado, né, que está em outra parte do país, o Pantanal, que dessa vez está incluído também, enfim, uma floresta amazônica. Você tem uma diversidade de biomas, né, complexa, que implica necessariamente você conhecer a dinâmica desses sistemas naturais para você, inclusive, tentar ter mais clareza na ação preventiva do que pode levar ao incêndio. Então, grosseiramente falando, quer dizer, é muito mais suscetível ao fogo o Pampa do que uma área de Mata Atlântica, evidentemente. Agora, as ações são, portanto, diferentes, né? Você tem que ter uma clareza de que quem vai praticar o crime ambiental vai ter um tipo de intervenção muito diferente se ele estiver no Pampa, se ele estiver na Mata Atlântica, na Amazônia. E quem conhece isso são os técnicos do IBAMA, né, que são biólogos, enfim, geógrafos, você tem gente, até engenheiro ambiental, enfim, tem uma diversidade técnica, né, que é diferente de quem está pensando só em termos de segurança, que vai lá para reprimir, né, que vai lá eventualmente, e não que ele não deva ter o apoio desse segmento, é evidente que sim, mas eles não deveriam coordenar o trabalho. Do meu ponto de vista, quem deveria coordenar o trabalho é quem entende das questões ambientais, que são os técnicos do ICMBio e do IBAMA. Então, eu inverteria essa coordenação.
Com certeza, agora falando do ICMBio e também do IBAMA, a gente sabe que tem muitos servidores ali de mãos atadas, né, Wagner? Porque, enfim, a gente sabe que não existem aí interesses, né, em que haja justamente essa atuação desses profissionais. A gente já colocou aqui diversos deles, né, principalmente quando teve aquele fogo, né, aquelas queimadas no Pantanal, muitas denúncias em relação a isso, né, Wagner? Exato, então a gente teve também essa questão, quer dizer, será que os técnicos do ICMBio e da IBAMA vão continuar sendo inibidos, para usar uma palavra amena, né? Quer dizer, eles têm sido, na verdade, grandes guardiões, que é o nome da campanha aí que está sendo lançado, da floresta, né? Mas a que pese as denúncias muito qualificadas em geral, eles não têm sido ouvidos, né? Então, me parece também um problema muito sério. Quer dizer, você tem, na verdade, um enfraquecimento da capacidade técnica do Estado hoje de monitoramento, né? E associa a criminalização. Quer dizer, quando você põe as forças de segurança, está dizendo, olha, isso é crime, vamos combater o crime, vamos... É muito coerente, aliás, com o que pensa, né, o atual cidadão que ocupa a presidência da República, né? Enfim, então, me parece uma visão errada, né? Você criminaliza a priori, envolve a força de segurança, para depois você tentar chamar os técnicos, né, já que você está dando a coordenação para o Ministério da Justiça. Então, eu acho que, mais uma vez, Marilu, infelizmente, que parece ser uma iniciativa importante, nós temos que apoiá-la, né, por princípio, evidente, mas eu não estou muito otimista, acredito que os resultados não vão ser diferentes do que, infelizmente, nós já estamos assistindo a cada ano, né? O Brasil perde todos os anos recordes sobre recordes de desflorestamento, de queimadas, etc., né? Inclusive em áreas que não ocorriam, como é o caso do Pantanal. Então, esse modelo, esse formato já se mostrou pouco efetivo no último ano. Por que insistir nesse modelo? Me parece que é, de fato, um uso pouco adequado da verba pública, que vai aí, né, gerar diárias para os técnicos da segurança, etc. Isso pode gerar algum tipo de motivação em ano eleitoral, mas é pouco efetivo em termos de combate ao incêndio, infelizmente. Exato, Wagner. E só para a gente fechar esse tema aqui, falando dos guardiões do bioma, né, sobre o nome, né, da operação, e você lembrou bem que os funcionários, né, os técnicos, né, do IBAMA, do ICMBio, que são os verdadeiros guardiões, a gente pode acrescentar aí os moradores dessas regiões, né, muitos deles arriscaram a vida. Você deu um destaque impressionante na época, né? Você falando do perigo que essas pessoas estavam correndo ao tentar apagar as chamas, né? E muitos também se queimaram, né, Wagner? Não há dúvida, a gente tem aí as comunidades originárias, quilombolas, nós temos caboclos, caipiras, enfim, gente que vive em unidades de conservação, você tem aí uma diversidade importante, unidades de uso sustentável, onde você pode ter até atividade econômica associada. E são essas pessoas que conhecem de fato a área, conhecem justamente quem está querendo burlar a lei, né? Sabe até o nome, onde o cara mora, enfim, né? Quando não é ele que vai, quem mandou um indivíduo lá fazer o ilícito, enfim, isso tudo é conhecido nas comunidades, né? E os técnicos do IBAMA, quando atuam junto a essas comunidades, têm também essas informações. Diferente de você deslocar um efetivo que está lá em Brasília, né, para fazer uma guarda ostensiva, digamos assim, né? Eles vão chegar lá vai ser todo aquele aparato, né, que a gente já conhece, ele de helicóptero, chega lá, os carros bonitos, todos pretos, gente com colete mascarado e arma na mão, mas isso me parece pouco efetivo, muito espalhafatoso, né, para a imprensa, etc., talvez para parecer algo diferente para o público de fora, né, já que é uma pressão enorme, é preciso dar uma resposta para o público externo, inclusive, mas acho isso pouco efetivo em termos de você conseguir, de fato, mobilizar essa população que vive nessas áreas. Quem tem capacidade de fazer isso, sem dúvida, são os técnicos do ICMBio e do IBAMA, né? Há um lado bom, vão ter 3 mil trabalhadores desses órgãos envolvidos, o que é muito bom, mas eles não estão na coordenação. Então, isso realmente me parece uma inversão ruim, né, de um erro de gestão, né? Posso falar isso com muita tranquilidade, porque já foi feito ano passado, os resultados não foram bons. Então, dá para falar isso com muita tranquilidade. Certo, Wagner, agora vamos falar aqui de um outro tema também bastante importante, né, e um alerta, e você vai explicar por que esse alerta a gente precisa realmente ficar atento, né, a gente sabe que aqui alguns compromissos firmados por quase 200 líderes durante a última cúpula do clima, a COP26,
que foi realizado agora em novembro de 2021 em Glasgow, na Escócia, para combater as mudanças climáticas, estão em risco por causa da guerra na Ucrânia. É o que revela aí o documento elaborado pelo Climate Action Tracker, né, o CAT, projeto independente que monitora aí as ações dos governos para enfrentar as mudanças climáticas. Vamos lá, vamos falar aqui o impacto, né, dessa guerra na Ucrânia e também toda essa meta que está em risco, hein, Wagner? Por quê? Veja, a gente tem aí uma questão muito interessante. Eu estava discutindo isso, justamente esse tema com os alunos no curso de UNE, no turno também da Geografia Política lá, e nós temos aí, de fato, implicações no fornecimento de alimentos. Nós estamos falando do principal produtor de trigo, que é a Rússia. A Ucrânia é o quinto maior produtor de trigo, então isso tem um impacto direto aí. Até o Flávio Aguiar fez um texto belíssimo sobre isso, não sei se teve chance de ler, né? Podia ter chamado para repercutir, acho que vale a pena lembrar desse texto do Flávio. Discutimos ontem, inclusive, esse texto junto com os alunos, foi bem interessante. E na questão da energia, né, nós sabemos que a Rússia é a grande fornecedora de energia para a Europa, né, basicamente a Alemanha, enfim, né, e outros países, Polônia, enfim, é uma dependência de fato, né? Isso foi construído nos últimos anos. E, de fato, com a guerra, né, há um temor de que o fornecimento caia, e para que isso não ocorra, estão sendo criadas infraestruturas de transmissão, né, de transporte de gás natural de um ponto ao outro. O que se argumenta é que você não vai construir um gasoduto, né, para usar 2 anos e depois parar de usar. Portanto, o que tem se dito é que esse tipo de equipamento que vai ser construído, ele vai acabar sendo um estímulo para que mantenham, depois de passar da crise, o uso dos combustíveis fósseis, basicamente gás natural, né? Que é, de fato, ainda que emita menos que o petróleo, mas também emite gás de efeito estufa. Então, por isso que nós estamos assistindo hoje, alguém até falou de uma febre, né, dessas indústrias, dos combustíveis fósseis, porque, na verdade, estão se pensando alternativas para que se possa ter o fornecimento de gás, né? Já que o inverno europeu está próximo, nós estamos agora é verão, tal, mas eles precisam se organizar, porque você não constrói isso de um dia para o outro, e você não pode ter digamos assim, parar de ter essa energia para aquecer no inverno europeu, né? Então, de fato, isso está gerando muita preocupação. Há uma mobilização grande hoje em vários países europeus para buscar alternativas de fornecimento em caso de haver algum corte da oferta da Rússia. Então, por conta disso, né, há muito temor de que, na verdade, esses equipamentos, uma vez instalados, vão ser usados por mais 10, 15, 20 anos, e aí, evidentemente, isso vai comprometer certamente as metas de redução de gás de efeito estufa. O que se propõe, então, seria, na verdade, pensar em energias alternativas. Não se faz isso de um dia para o outro também. Mas, ao mesmo tempo que você leva para fazer uma usina de eólica, de solar, né, é quase o mesmo que você usaria para fazer um gasoduto. Imagina se o gasoduto, inclusive, é subterrâneo, enfim, tem uma série de implicações geológicas para você fazer uma obra desse monta, né, são obras longas. Também se pode questionar por que não se reduz o consumo de energia, tem mais eficiência no uso de energia, enfim. Então, tem aí um cenário, né, preocupante, porque nesses momentos de crise, né, ações oportunistas acabam sendo implementadas e isso, às vezes, depois tem implicações de longo prazo, né? Então, um equipamento como esse, que é muito caro, você não vai fazer um gasoduto para usar 2 anos e depois abandonado. Por isso que está gerando essa inquietação. Quer dizer, pode ser que, a partir daí, nós tenhamos, de novo, um incremento do uso de combustíveis fósseis, quando, na verdade, temos a intenção de reduzi-lo, né? Essa é a preocupação que está posta hoje, especialmente para países europeus. Exato, e você citou aí a febre do ouro global, né, para a construção aí de infraestruturas de produção, transporte e processamento de combustíveis fósseis. Foi o Niklas Ron, né, especialista do New Climate Institute, que passou essa informação, né? Inclusive foi para a BBC News Mundo, né? Agora, existe exatamente essa preocupação de não conseguir manter o Acordo de Paris, né? Manter o aquecimento bem abaixo de 2 graus, né, Celsius, e fazer esforços para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius, não é isso? Está em risco isso, né, Wagner? Sem dúvida, Maru, está em risco porque os governos, em vez de desestimular o transporte individual, como é o caso daquele cidadão que ocupa a presidência da República no Brasil, está querendo reduzir imposto do combustível, né? Ou seja, está dando mais subsídio para usar os combustíveis fósseis, quando, na verdade, deveria estimular o uso do transporte coletivo, né?
propor sistemas mais eficientes de uso de transporte público, inclusive, né? Coibir, por exemplo, circulação de automóveis em determinada época, enfim, são medidas impopulares, evidentemente, que em ano eleitoral não se vai fazer. Então, infelizmente, né, o que a gente está assistindo é, mais uma vez, um subsídio à indústria do petróleo, que é, na verdade, a principal fonte de emissão de gás de efeito de estufa na escala planetária, né? Depois tem o desmatamento. Então, infelizmente, esse momento de crise está gerando também essa consequência, né? Na verdade, está assistindo aí uma pressão dos governos para a redução dos impostos dos combustíveis fósseis para baratear para o consumidor, ao mesmo tempo que isso é evidente que é um subsídio, né? Você está tirando imposto, você está, na verdade, estimulando o uso desse tipo de transporte, quando, na verdade, nós temos que reduzir e, eventualmente, até passar outro tipo de fonte de energia. Então, isso gera muita preocupação, sim, né? São as implicações para além do conflito Ucrânia-Rússia, né? Ainda ontem um aluno questionou, os alunos são muito brilhantes, inteligentes, por que você está falando tanto dessa guerra? Tem tantas outras guerras aí. Eu falei, sim, tem outros conflitos que a gente poderia falar também, mas é que esse conflito tem uma centralidade muito interessante, né, Marilu? Primeiro, é na Europa, segundo, ele está envolvendo aí uma potência nuclear, grandes produtores de alimento, produtor de energia, como o caso da Rússia. Veja que é um conflito que ele pode transcender, e já está ocorrendo, né, para muito além da área conflituosa, né, do teatro de guerra, como a gente costuma dizer. Então, a gente precisa olhar com muita atenção esse cenário e trabalhar para que a paz seja construída o quanto antes, né, porque as implicações são de várias ordens: produção de alimento, mudança climática, a reorganização das forças políticas no mundo, enfim, é de fato um conflito que hoje tem uma centralidade muito importante e já está aí com alguns meses, né? A gente espera que o quanto antes isso cesse, mas a perspectiva não é essa, infelizmente. Quando a gente olha objetivamente, ainda tem muita água para passar embaixo da ponte, né? Para que você consiga ter aí um cenário diferente, né? E que a gente possa ter aí um pouco mais de tranquilidade em termos de produção de alimento e combate à mudança climática. Agora, falando de transporte público, né? Olha, quem pensa igual a você é o Horn, né? Ele diz que se a ideia também é compensar o aumento dos preços de energia, então devia se compensar, né, as famílias mais pobres, né, não as mais ricas. Aí ele bate na tecla exatamente do investimento em transporte público que você sempre está falando aqui, Wagner. É importante essa saída, né? Não há dúvida, Marilu. A gente sempre que pode, né, deve subsidiar o transporte público, né? Acho que essa é a grande questão. Hoje tem alguns municípios no Brasil, não dá para usar vários, mas alguns municípios que já têm aí o transporte gratuito, né? Na USP também a gente tem lá uma política que não é da nossa gestão, já vem de antes, que é o não comprar o BUSP, né, o transporte do metrô até o Campus Butantã, no caso para os alunos de São Paulo, especialmente. Enfim, acho que esse é o tipo de ação que a gente tem que estimular. Não é barato, né? A gente está tomando contato com os custos agora, mas é melhor do que você ter, de fato, no caso, algumas centenas, milhares de automóveis circulando, consumindo muito mais, poluindo muito mais, não é? E evidentemente, não estimulando o uso do transporte coletivo, que tem um ganho de escala muito maior do que você pegar para cada automóvel aí, um indivíduo, né? Infinitamente mais poluidor e mais gastador de combustíveis fósseis. Então, vamos apostar no coletivo, sem dúvida. Essa é a política correta. Tá certo, Wagner. A gente agradece aqui a sua participação. Um beijo para você e até semana que vem. Até lá. Até lá. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.